Oi gente, tudo bom com vocês? Espero de verdade que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Murtizita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer esse raciocínio, né, pra vocês. Como pode um ateu ser bom se a bondade vem de Deus? Aí vocês deixam aqui a opinião de vocês nos comentários. Tem um estudo, né, que até crianças foi comprovado, né, aprovado, que até as crianças que não sabem o que é bem e o que é mal, até elas mesmas, né, nelas mesmas já tem essa empatia com o outro, né, de querer de ajudar o outro, fazer o bem. Então não tem a ver com religião, não tem a ver que a bondade vem de Deus, enfim, né, até porque não existe um ser que seja 100% bom, né, existe sempre é diferente, né, você ser 100% bom e você fazer o bem, né? Então, não existe ser que seja 100% bom. Mas, em relação a você fazer o bem, não tem a ver com o que você acredita. Ou, até porque tem muitos que acreditam em um Deus, acreditam em uma religião, e elas praticam o mal, faz o mal com o próximo, né? Faz a maldade. Então, é o que você mais vê aqui no Brasil, né? Pessoas que acreditam em Deus e fazem a maldade. Então não tem a ver com esse negócio de ser por conta de uma religião, né? Não tem a ver com isso. Então tem um estudo também que até pessoas que já sofreram muito, passaram por vários problemas, muito de sofrimento, ainda essas pessoas ainda, pela sua essência, ela faz o bem. Tem muitas pessoas que fazem o bem com medo de ir pro inferno. E essas pessoas, elas não são boas de caráter, elas são boas por conta de que ela tem medo de ir para algo. Então, ou elas se tornam boas porque elas não querem ir pro inferno. Então, isso aí não é ser bom, né? Não é isso, né? Você fazer o bem 100% do seu caráter. E sim porque você tem medo de ir pro inferno. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que já nascem sendo boas, né? Nascem com a bondade. Isso não tem a ver que vem de uma divindade superior, que se tornam pessoas, até porque tem pessoas que nem acreditam em Deus, não acreditam em religião, mas mesmo assim elas têm dentro de si a bondade de ser boa, né? De fazer o bem. Então, até uma criança faz o bem, mesmo ela sabendo, mesmo você nunca ter falado para ela que existe uma divindade que, que exista e que se torne as pessoas boas. E a bondade, as pessoas elas não chegaram a praticar por meio de religião. O mundo não se tornou melhor através de religião. As pessoas praticaram mais o bem por conta da religião, por conta de uma divindade. Pelo contrário, né? Antes mesmo da Bíblia e da religião ser criada, dos deuses, né? Milhares de deuses, milhares de Bíblias sagradas, as pessoas já praticavam bem, né? Então não tem a ver você dizer que é por conta de um Deus que as pessoas faziam bem. Pelo contrário, através da religião que chegou aqui, as pessoas se tornaram mais religiosas, que acreditaram em algum Deus, elas se tornaram mais agressivas e não tendo um amor próximo, né? Então tem um estudo, né, que pessoas, e até uma criança, pode ser boa e praticar o bem, mesmo ela sabendo que não existe um Deus, não tem religião nem nada. Enfim. Então, não tem a ver com religião. Não tem a ver que vem de você doa a um animal, né? Um animal vai ser bom também. Tem a ver com que você que vem de uma divindade para que vai tornar você ser bom ou não. Até porque na cadeia tá cheia de pessoas que acreditam em um Deus, né? E sabendo que vai ter um perdão de um Deus, né? Porque é um Deus bom que perdoa, que é amor, enfim. E essas pessoas acreditam em Deus fazendo a maldade, fazendo um mal para as pessoas. Então, né? Qual o significado, né? O que significa isso? Né? Você acreditar que a bondade vem de alguma divindade. Não. Experimenta não acreditar em nenhuma religião, nem nada de divindade, nem nada.
você saber se você realmente vai ser bom realmente, né? Se é uma religião que tá te tornando ser bom ou não. Eu vou fazer um react aqui de um vídeo, né, da Conexão Saber. E eu quero saber a opinião de vocês nos comentários aqui, tá bom? O ateísmo. Muitas pessoas me perguntam, e outras até insinuam, que o ateu não pode ser uma pessoa boa, não pode ser alguém normal, porque para que ele seja bom, ele precisaria acreditar em Deus ou em deuses, né? Para existir um sentido maior. Segundo o pensamento dessas pessoas, é a partir desse ser transcendental que o ser humano, né, se torna um ser. Será que isto é verdade? Primeiro, precisamos aí desmontar uma falácia, um mito, de que para ser bom, você precise de uma religião, você precise de uma pressão externa, de uma divindade para ser bom. Ao contrário, até eu costumo pensar que se você é bom porque você é constrangido por uma divindade, essencialmente você não é bom. Você não é alguém, né, que faz o bem, que faz as coisas certas, né, porque quer fazer, porque gosta do bem. Mas isso é fato, né, gente? Isso é fato. é porque, de alguma maneira, você está pressionado. E conhecendo bem, né, a gramática religiosa, posso afirmar que grande parte das pessoas boas só são boas porque temem o inferno, porque temem ser castigados, temem passar uma vida miserável, né, sendo amaldiçoados por uma divindade. Então fingem que são bons, mas intimamente são seres egoístas, interessados só no seu bem-estar particular. O ateu, embora não reconheça um sentido maior e transcendental para a existência, sabe bem que existir como indivíduo, como sujeito, pressupõe um sentido, pressupõe um significado para a vida. Aliás, viver socialmente é viver dentro de um significado. Mesmo que não exista um sentido maior, transcendental, mas à medida que você vive socialmente, você precisa aceitar esse sentido coletivo, esse sentido grupal. Por isso, não é possível alguém, né, viver sem um sentido. Aliás, essa é a tese do configuracionismo. Todos os seres humanos são configurados. Todos os seres humanos são seres... Muitas pessoas gostam de atribuir, antigamente, né, as pessoas atribuíam um milagre, né, um milagre acontece, atribui a Deus. Se a pessoa é boa, atribui a Deus. Não, foi graças a Deus que essa pessoa se tornou boa, né? Até porque tem pessoas mesmo que precisam da religião, de uma divindade, dizer que mudou por conta de uma divindade, ou mudou por conta de uma religião. Atribuir isso, né, à divindade, por conta que, né, não enxerga isso mesmo, não enxerga, não acha que isso vem do seu caráter, da sua personalidade, mas vem de uma divindade, né, que torna ela assim. E muitas pessoas querem, às vezes entram acreditam em uma divindade ou participam de uma religião para querer ser boa, né? Para ser boa, porque tanto a pessoa fazer tanta ruindade, ela quer fazer uma bondade, né?
consegue fazer o bem sem ela não estar na religião ou sem ela não estar acreditando em uma divindade. Ela não acredita que isso possa vir dela mesma. Mas as pessoas, muitas pessoas conseguem fazer o bem, conseguem ser pessoas boas sem acreditar, né, em religião, sem acreditar em divindade. Isso não é especificamente vindo de uma divindade. Isso não é um atributo de uma divindade, né? Até porque tudo que acontece é ruim e bom, né? Então, se for acontecer uma coisa boa com você, pode acontecer com outras pessoas também. E não é só apenas com você. Então, é isso, né? As pessoas às vezes fazem a maldade acreditando que uma divindade vai perdoar ela e vai ser bom com ela, entendeu? Então, por isso as pessoas mais religiosas praticam a maldade, praticam o mal, sabendo que vai ter o perdão de Deus. A criança que foi sequestrada, a criança que foi abusada pelos pais ou pelo vizinho, enfim. Até mesmo se uma mãe perdeu seu filho num acidente, ou uma mãe que perdeu seu filho, que tirou a sua própria vida, isso pra ela é triste, mas se fosse algo bom, tipo um livramento, alguma coisa assim, ela ia atribuir a Deus, né? Não, graças a Deus, né? Meu filho não morreu. Mas se o filho dela tirou a própria vida, pra mãe que perdeu sua vida, perdeu o filho que tirou a sua própria vida, pra ela, isso aí é um atributo de quê? Segundo o que a Bíblia diz, né? Quem tira sua própria vida vai pro inferno. Então, que bondade que Deus está fazendo, né? Se Deus livrou aquele filho dela de não ter tirado a própria vida. E se tirou, vai pro inferno. Que consolo é esse? Você saber que seu filho não aconteceu, não perdeu a vida num acidente, foi atribuído a Deus. E aquela outra mãe que perdeu sua vida, que tirou, né, o filho dela tirou a própria vida. Só de saber que, não, mas Deus sabe o que faz. Mas ao mesmo tempo, você traz um conforto pra você, porque você acha que foi Deus que permitiu aquilo. Porque sabe todas as coisas, né? E ao mesmo tempo você vai ficar mal porque você vai saber que ele foi pro inferno, porque segundo a Bíblia, quem tira a própria vida vai pro inferno, né? Então, muitas pessoas atribuem a bondade só a divindade, né? Mas na verdade não é. Teleológicos têm uma finalidade, e essa finalidade está com a vida comunitária, com a vida social. E ainda mais, além desse peso da vida social, de necessariamente você precisar aderir ao sentido do grupo, há também fatores empáticos. O ser humano, ele pode ser ético por mera empatia. A ideia, né, de que você sente dor da mesma forma que outros sentem, você tem medo como também outros têm, fazem com que você tenha um vínculo com o outro, um vínculo com a subjetividade externa.
com aquilo que está além da sua mente. Então entendam que o ateu, ele pode ser um ser empático, ele pode estar preocupado com o outro. É lógico que o sentido social, por exemplo, da família, o traço, né, de sustentação familiar da nossa existência individual, fará com que você seja empático com o outro, seja empático com aqueles que estão próximos de você, com aqueles que dependem de você. Por isso, mesmo sendo um ateu, mesmo não acreditando em um sentido transcendental, você pode criar um sentido particular, um sentido individual. É por isso que Sartre, né, ele dizia, eu lembro de uma frase muito ilustrativa nesse contexto, ele dizia: não há sinais no mundo, não há nenhuma moral dada, não há nenhuma lei, né, em si. Por isso, invente, por isso, faça a sua própria tábua de valores. Isso significa que o ateu, ele não é um indivíduo anômalo, um ser, né, monstruoso que não reconhece limites. Ao contrário, o ateu pode se nortear humanamente. Isso me fez refletir agora que o ateu, ele não, quando faz a maldade, ele não atribui que seja o mal que foi o mal que usou ele para poder fazer aquilo. Como os religiosos crentes, para uma pessoa que acredita em uma divindade, né, vai atribuir, né, a um ser, né, um mal, um Satanás, que usou ele, um espírito mal, vai atribuir que foi que usou ele para fazer aquilo, né? E depois não vai colocar a culpa nele mesmo, né, que fez aquilo. E uma pessoa que acredita em uma divindade vai dizer que foi o mal, né? Ou se fez o bem, vai atribuir a uma divindade, que foi Deus. Então, um ateu, se ele fez o bem, ele vai atribuir ele mesmo, né, seu caráter, sua personalidade. E tem muita gente que gosta de fazer o bem mais para massagear o seu ego, né? Mas isso vai de cada um, né? Porque se sente, né, enfim. O ateu, ele não vai atribuir a bondade a um Deus, vai atribuir ele mesmo. Se ele fez alguma maldade, ele vai atribuir a ele mesmo, entendeu? Não vai atribuir um mal, Satanás, algo que não possa explicar, que não possa provar, como alguém que já acredita, né? Como os religiosos. Por quê? Porque ao invés dele olhar para uma divindade, para depois olhar para o semelhante, ele abole, ele suspende essa trindade. Ao invés de olhar para a divindade, para depois olhar para os seus semelhantes, ele olha direto para os olhos dos seus semelhantes. Ele olha direto para aquilo que existe de humano no outro. E a ideia de sentir empatia está ligada exatamente a essa humanidade que é intrínseca. Até porque os próprios religiosos que acreditam em uma divindade, acreditam em um Deus, acreditam em um ser, né? Eles são os que mais eram para eles ter mais o fruto do Espírito Santo, ter um fruto de um Deus, né? Para poder fazer essas coisas com as outras pessoas, né? As atitudes com outras pessoas, saberem. Essas pessoas, elas que acreditam em uma divindade, são as que mais não praticam o que Deus está dizendo que é para elas praticar, porque eles acreditam em um Deus, então se se espelham em um Deus, para eles estar fazendo o que Deus manda eles fazer. Mas eles não fazem, porque o amor próximo, dar outra face, né? Vender suas coisas, dar aos pobres, se você quer herdar o reino de Deus, né? Como que eles querem herdar um reino de Deus, o céu, se eles querem ser bons porque não querem ir para o inferno,
mas ao mesmo tempo não quer praticar a passagem que Jesus deixou, né? Que é para vender suas coisas, dar aos pobres, para poder entrar no reino dos céus. E eles não praticam isso, né? Então você vê que eles não estão sendo bons o suficiente, eles só apenas querem ser bom porque não querem ir para o inferno, mas a parte de você vender as coisas e dar aos pobres, que é uma coisa mais difícil, eles não querem fazer, entendeu? Aí eles ficam o quê? Se eles não praticam é porque eles não acreditam, né? Se eles não praticam é porque eles não acreditam nesse céu. Mas eles querem insistir dizendo que não, mas eu vou escolher aqui entre ser bom, ajudar o próximo, quer dizer, ser bom e não vender minhas coisas e dar aos pobres. Eles que escolhem, entendeu? E isso Deus não pediu pra você escolher, ele só mandou você praticar, entendeu? Porque tá ali escrito. Então, você vê que os deuses, essas pessoas que acreditam em divindade, elas mesmas não praticam, né? Elas mesmas não praticam e elas ainda querem ganhar, elas praticam, se elas praticam bem, querendo algo em troca, né? Que eles acham que se fizer o bem, ajudar o próximo, Deus vai dar em dobro, né? Ou só faz o bem porque tem uma ameaça de uma divindade. Se tu não fizer o bem, se não for bom, se não perdoar, você vai pro inferno, né? Se você não perdoar o seu próximo, Deus não vai te perdoar. E eles ficam com essa sempre com essa ameaça, né? E para eles serem bons, eles precisam ter essa ameaça de uma divindade para poder ser bom, fazer o bem, né? Então eles não estão sendo 100% sendo bom porque eles vêm do caráter deles, mas sim porque tem uma ameaça de uma divindade, né? Que fica o tempo todo ameaçando ele, né? Ou deixar eles fazer as coisas, se tu tirar a vida do próximo, tu vai pro inferno. Aí tu fica com aquela ameaça pra tu não poder fazer, né? Mas é o que eles mais fazem. A mim mesmo e também ao outro. Vejam, eu até digo, isso parece uma coisa contraditória, mas eu costumo dizer que o que a religião tem de melhor é exatamente esse humanismo. Nós até poderíamos dizer que a religião é um humanismo invertido. Por que invertido? Porque você coloca uma divindade, um Deus, no meio dessa relação, dessa mediação com o outro. Mas, num sentido básico, as religiões mais avançadas apelam sempre para a fraternidade, para o bem, para a ideia, né, de amar o semelhante. Tira a ameaça de Deus. Tira a ameaça de Deus para ver se realmente, se essas pessoas que acreditam em divindade, se elas realmente vão continuar fazendo bem. Tira só a ameaça de Deus. Se Deus não ameaçar, vamos ver se elas vão praticar o bem ou se elas vão ser boas. Tira o inferno, tira a ameaça do inferno. Diz o próximo como a si mesmo, ou seja, esses são fragmentos de um humanismo que não é refém da religião. Na verdade, nós não temos aí religiosidade, nós temos aí humanismo. Nós encontraremos, né, esses ditames lógicos, racionais, não só dentro das religiões, mas até mesmo na filosofia secular, na filosofia pura, sem esse tom de religiosidade. É bom destacar que o próprio Sócrates, né, foi o primeiro a destacar esse vínculo empático com o outro. Ele inaugurou essa antropologia, né, que leva o sujeito ao outro. Por isso, é possível ser bom sem participar da religião, sem acreditar em Deus? Lógico que sim. Aí discutiremos, né? Isso porque você vê que tem os países mais ateus, como Holanda, Suécia, vários países aí ateus, né, que você pode pesquisar, que são ateus, que não tem religião, não acreditam em divindade. São os países que têm mais amor, têm mais empatia com o próximo, não um país violento, que tem números de roubo,
de suicídio ou de violência, né? De roubo ou de abusos ou números de assassinatos, né? Então não tem, esses países não têm números altos como o Brasil ou esses países mais religiosos, não tem. Então você percebe que o que religião vai se tornar, lhe tornar melhor, vai se tornar bom, vai se tornar uma pessoa melhor? Não. A questão, pelo contrário, que sobre o assunto de hoje, né? Que é fazer o bem se a bondade vem de Deus. Ninguém faz o bem por bondade, as pessoas fazem o bem visando benefício próprio, como por exemplo serem admiradas ou receberem elogios pelo bem que fizeram, receberem um prêmio ou qualquer compensação, ou evitar alguma punição, seja após a morte ou nessa vida, é o que eu falei, e etc. E é assim como os cristãos ateus. Todos fazem o bem ou evitam fazer o mal por amor próprio. Há situações em que fazer o bem é inevitável, como por exemplo quando tem alguém passando mal, se outra pessoa vendo isso e não fizer nada, vai ser responsabilizada pela morte daquela pessoa. Então, seja cristão ou ateu, as pessoas fazem o bem por não terem outra opção, porque a lógica do mundo é cada um por si. É verdade. Vamos ver esse outro comentário aqui. Coisas prometidas pela religião, ele não é bom de verdade. É um cão adestrado que só faz o bem para ir para o céu. Além disso, Deus é Deus de bom, não tem nada. Se ele fosse bom, ele não punia nem castigava quem não o bajula e não segue as suas regras. E os ateus, quando fazem o bem, é porque sabem que nenhum Deus vai fazer nada por ninguém. É verdade. Fazer o bem é diferente de ser bom. Qualquer um pode fazer o bem, mas ninguém é bom de verdade. Jesus sim foi bom, mas como cristão, eu tenho que enxergue que nós seres humanos somos hipoteticamente nojentos, pecaminosos. Jesus foi o único que não caiu na tentação, mesmo sendo tentado. Logo, nenhum ateu é bom de verdade e nenhum cristão é tão bom de verdade. Todos somos capazes de fazer atrocidades que nunca pensaríamos que pudesse fazer. Sobre sua visão sobre o cristianismo, você não parece ter buscado fundo a entender que não nos faz acreditar nisso, nem porque alguns versículos parecem absurdos. Também não percebi empatia nenhum vindo das falas debochadas. Contudo, espero que você reveja seus conceitos. Isso aqui é os comentários, né? Enfim, isso aqui é algum dos versículos, né? Alguém falando sobre, né, de você ser bom por conta da bondade de Deus. É isso. Vocês aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo, deixe a opinião de vocês no comentário. E até o próximo vídeo.